Bem-vindos ao webinário sobre avaliações do ABLES e a AFLS, apresentado pelo Guia para Análise do Comportamento. Bem, o meu nome é Clara Cordeiro, eu sou BCBA e cientista comportamental, tenho muitos anos de experiência na área de ABA. Comecei em 2014 e atualmente eu atuo com diversas populações. E eu sou doutorando em ABA hoje em dia também, e tenho publicações em revistas revisadas por pares. Então, tenho experiência clínica e uma experiência de pesquisas muito longa, aprofundada. Então, eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre avaliações, da minha perspectiva como uma BCBA, uma profissional supervisora que trabalha com crianças com autismo e com outras populações também. Então, vamos começar a nossa jornada conversando um pouco sobre avaliações e o que são avaliações. Trabalhar com crianças com autismo, como analista de comportamento como eu, é de fundamental importância para promover o desenvolvimento e o bem-estar desses indivíduos. Isso é com a aplicação de ABA, da análise do comportamento, que é uma ciência. Como profissionais especializados, os analistas do comportamento, ou BCBA, desempenham um papel crucial na implementação de intervenções baseadas em evidências que visam melhorar habilidades como habilidades sociais, linguísticas, acadêmicas ou adaptivas também. Essas abordagens, como terapeutas de análise do comportamento, podem ajudar as crianças com autismo a desenvolver essas habilidades essenciais. E isso tem a ver com a comunicação na sua vida, interações sociais e a autonomia ao longo da vida daquela criança ou daquele cliente. Além disso, trabalhar com crianças também oferece oportunidades para criar ambientes de apoio inclusivos, capacitando não só os indivíduos com autismo, mas também com suas famílias, na comunidade, e entender e valorizar as suas habilidades. E por último, trabalhar como analista do comportamento com crianças com autismo é uma oportunidade de fazer uma diferença significativa na vida dessas pessoas, e não só com autismos, mas outros atrasos de desenvolvimento. Então isso faz que a gente possa capacitar os nossos clientes e alcançar o seu potencial para poder participar na vida de uma forma significativa em suas vidas e comunidades. Então, vamos começar e falar um pouco sobre o tratamento de ABA e as suas etapas, baseado em avaliação. Então, como supervisora, eu vou seguir esse processo toda vez que eu vou trabalhar com um cliente ou trabalhar com alguém novo, com a terapia compreensiva. Então, primeiro vamos falar sobre a avaliação, que é o foco desse webinário e o foco de cursos sobre ABLES, AFLS e VB-MAP. Então, qual é a importância dessa etapa e esse objetivo? Nós precisamos de avaliação para identificar os marcos e as dificuldades de todo cliente. Então, sem avaliação, não podemos iniciar um tratamento e precisamos de aprender sobre aonde é que tem os déficits desse cliente e como é que podemos tratá-los. Em seguinte, depois que a gente termina a avaliação, e a avaliação não é só avaliação de VB-MAP ou de ABLES ou de AFLS, né? A avaliação tem a ver com abordagem de observação, de entrevistas, pode ser que também exista um momento de análise funcional para uma supervisora ou um BCBA ou alguém que tem a experiência na área de análise do comportamento. Depois que terminamos esse processo de avaliação, o próximo passo é criar os programas, ou chamado PEI. Tem nomes diferentes para isso, mas em pensar o que é isso, estamos criando um programa baseado nos dados da avaliação, de aprendizagem para aquele cliente. Então, a gente tem que criar objetivos que são observáveis e mensuráveis, e isso faz parte também do repertório de supervisor. Isso vem dos dados da avaliação.
Seguinte, depois que a gente criar esses programas e a gente tem tudo organizado, temos que treinar a equipe. Então, para implementar os programas, é necessário que a equipe tenha uma abordagem muito boa de todos os programas e podem implementar aquilo sem a presença do supervisor. Não significa que o supervisor não vai estar presente, mas ele não vai estar sempre presente. Então, precisamos treinar a equipe, que às vezes até significa não só os terapeutas, ou AT, ou físio, ou os profissionais que estão trabalhando diretamente com o cliente, mas também temos que treinar a equipe como os cuidadores. Então, isso faz parte do treino da equipe também. E o que é que vamos treinar a equipe? Vamos treinar os objetivos de programa, como manejar os comportamentos, se tiver alguns interferentes, tudo isso. Durante esse processo de implementação dos programas, agora vamos fazer coleta de dados. Então, treinamos a equipe, temos nosso programa, terminamos a avaliação. Agora vamos implementar tudo o que a gente fez, né? Nesse momento, além de implementar, temos que fazer a coleta de dados para mensurar ao longo do tratamento daquela criança o seu progresso e como ele está passando ao longo do tempo. Isso significa que temos que sempre ficar monitorando o comportamento e o progresso daquele cliente. Como é que ele está progressando, como é que está indo dentro da terapia. E só com dados que podemos monitorar isso. Então, esse programa é meio que circular, no sentido de que quando monitoramos, depois voltamos para a avaliação, vamos criar depois programas e um PEI novo, retreinar e refazer coleta de dados e implementação de programas novos. Então, isso aqui é meio um sumário das etapas de tratamentos baseado em ABA, e essas etapas são direcionado do supervisor na área de ABA. Então, tipicamente, a gente vê que isso é o nível de BCBA, ou CABA, ou QBA. Então, vamos falar hoje sobre duas avaliações, o ABLS e o AFLS. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria introduzir vocês ao Dr. James Partington. Ele é o criador do ABLS e AFLS, o autor, e ele é um psicólogo licenciado e analista de comportamento, um BCBAD, com décadas de experiência com crianças com autismo. Ele tem uma especialização em intervenção de linguagem para crianças com atrasos de linguagem, então não só crianças com atraso de desenvolvimento, e ele recebeu seus diplomas de bacharelado e mestrado no Western Michigan e o doutorado na Florida State, que são universidades com programas de ABA bem reconhecidos. Ele já ministrou muitos cursos no departamento de psicologia na West Virginia University. E ele hoje em dia também trabalha em universidades ensinando e também continua a fazer ensino das avaliações e pesquisas dentro da área de ABA. Então, é importante a gente entender um pouco de como foi criado essas avaliações, que são baseadas em pesquisas na área de análise do comportamento, e não são apenas avaliações ou currículos que foram feitos baseado na experiência de uma pessoa. Claro que é importante a experiência daquela pessoa, ter uma experiência prática, mas além disso, precisamos olhar com foco na educação e na experiência daquela pessoa em pesquisas como pesquisador, como cientista, porque estamos interessados na ciência do comportamento. Então, vamos começar agora com a nossa primeira avaliação, que é o ABLS R. O R apenas indica que foi uma revisão, e essa revisão tem alguns componentes novos. Então, essa avaliação visa avaliar as habilidades adaptivas e linguísticas de indivíduos com atraso de desenvolvimento, como pessoas com autismo ou outros atrasos de desenvolvimento. O nome completo dessa avaliação é The Assessment of Basic Learning Language and Learning Skills. Por isso que temos as siglas com aquelas letras. Que traduzido significa avaliação de habilidades de linguagem e aprendizagem básicas. Essa avaliação abrange uma ampla gama de habilidades, incluindo linguagem receptiva e expressiva, habilidades motoras, habilidades sociais e habilidades acadêmicas também. A ABLS-R é dividida em 25 áreas de habilidades,
Nesse gráfico, estamos vendo apenas uma página, então tem muito mais que isso. E ele identifica áreas de necessidade, de déficit e áreas de destaque de cada criança. Esse exemplo é um dos gráficos que vamos analisar e vamos revisar nesse webinário. E nesse momento é também interessante observar que todos os gráficos que são usados dentro da avaliação ABLS também são os mesmos dentro da AFOS. Então, esse formato vai ser o mesmo, vai ser igual dentro da AFOS. O ABLS tem 2 livros, e o primeiro livro da avaliação do ABLS é um guia com instruções abrangentes sobre todas as informações do protocolo. Então, são 2 livros, vamos falar sobre o guia e o protocolo. Nós recomendamos sempre que todos os usuários do protocolo ABLS também tenham o guia como referência, porque ele tem muitas informações importantes, inclusive como fazer a pontuação e determinar os marcos da criança baseado nos dados do protocolo. O segundo livro, que a gente chama que é o protocolo, é onde nós coletamos os dados e aonde eles são pontuados para determinar a linha de base do comportamento da criança e também o progresso ao longo tempo do comportamento de cada cliente. Dentro do protocolo, há várias páginas diferentes que consistem em formulários de pontuação, gráficos em branco e planilhas de dados suplementares, com espaço para 4 observações de um aluno. Então, um protocolo serve para 4 observações para um aluno. Sempre recomendamos também o uso de um protocolo individual para cada aluno, cada aprendizagem, cada criança, cada cliente. Sempre é bom ter só um para ele. E se você completar 4, aí você começa outro novo. Também existe hoje em dia uma plataforma online, que é maravilhoso, que pode ser usado para rastrear e monitorar esses comportamentos no ABLS e AFOS. Esse programa foi aprovado nos Estados Unidos para pagadores de serviços. Então, planos de saúde também apoia o uso desse aplicativo e ele gera informação sem precisar fazer em papel e escrever dentro do protocolo. Nós recomendamos que a pontuação inicial seja feita principalmente por meio de observação direta, então observando o cliente, vendo o cliente no ambiente, e as atualizações podem ser realizadas e feitas de observações indiretas pela entrevista ou com observações menos intensivas, mas isso deve ser feito baseado nas pesquisas e baseado nas sugestões dos autores entre cada 4 e 6 meses. Então, pode ter um pouco mais de flexibilidade com isso, pode ser feito antes ou um pouco mais longo, mas depende de cada aprendizado. Independente de se você opta por usar papel e caneta dentro do protocolo ou a versão eletrônica, é fundamental sempre manter os dados e informações de todos os alunos, todos os clientes, todas as crianças. E, de fato, o Código de Ética para Analistas do Comportamento exige que todos os dados que são documentados sejam mantidos por um período de tempo específico. Existem outras exigências em outras áreas, países, e baseado na sua expertise ou sua formação. Então, consulte a agência local e as políticas de sua área para garantir a conformidade com as normas de manutenção de dados e documentação. Então, vamos começar a conversar sobre o ABLS. Tem 25 áreas dentro da avaliação de ABLS e são denominados de letras A até Z. Aqui está um exemplo dos marcos da avaliação ABLS para pontuação. Então, dentro do protocolo, tem vários marcos, cada marco tem uma letra e esse número. Então, à esquerda aqui, você vai ver uma combinação de letras e números, nesse caso, D1. A letra indica o marco específico dentro da avaliação,
e o número indica o nível do marco dentro daquele marco da avaliação. Então, por exemplo, D1, D é o marco de imitação e D1 estamos observando imitação motora com objetos. Então, nós estamos interessados em imitação motora com objetos dentro do marco de imitação, quando a gente fala sobre D1. Ao lado direito, você verá a pontuação de 0 a 4. Os pontos atribuídos de cada marco são baseados em dados, que devem ser coletados por meio de métodos, como a gente já falou, de observação direta, principalmente durante a linha de base, ou indireta depois da linha de base, quando você fazer reavaliações ou atualizações. E isso indica o nível de aprendizado dessa habilidade específica do seu cliente ou da criança com que você trabalha. Então, cada número de 1 a 4, sendo 4 a melhor pontuação, indica vários níveis de cada marco. Se estamos marcando 0, significa que o aprendizado não exibe essa habilidade. Então, tipicamente, vamos marcar 1 a 4, e 1 sendo o mais fraco e 4 sendo o melhor. Então, para cada marco, D1, D2, D3, D4, o que seja, vai ser fornecido critério de pontuação específico para que você tenha um dado mais baseado em um critério. Vamos revisar isso nesse documento aqui. Então, isso é uma página dentro do protocolo, e é onde a gente vai escrever a pontuação do cliente que você está observando. Então, nós revisamos já essas três primeiras colunas do guia de pontuação, que é a tarefa ou o marco, a pontuação e o nome do marco, né? Então, lembre-se que D1, a gente botou, era o número, tinha a pontuação e D1 era imitação com objetos, né? Então, a gente tinha o nome do objetivo, o nome do marco, a pontuação e o marco, o número. Então, vamos revisar rapidamente o resto das informações de cada marco dentro do protocolo. Primeiro, aqui, a gente vai ver uma descrição do objetivo do marco. Então, o que é o objetivo do marco? Vamos descrever aqui o que é que estamos interessados em ver. Em seguida, vamos ver é fornecida uma pergunta. Então, quando a gente está avaliando a habilidade, tem uma pergunta que a gente está querendo realizar, né? Que a gente está querendo responder. Então, por exemplo, para imitação, a criança imita com objetos quando ele é modelado. Pode ser que isso seja a pergunta. Também pode ser fornecidos exemplos para vários marcos. Nessa coluna aqui, se for adequado, eles vão definir alguns exemplos para ajudar você a determinar como observar esse comportamento no ambiente. Agora vai ter os critérios da pontuação. Então, isso é fornecido para cada um dos marcos e descreve exatamente como você vai determinar se você vai pontuar algo como 1, 2, 3 ou 4. Então, baseado nessa informação, você faz a sua coleta e observe o comportamento dentro do ambiente, e depois você marca os seus pontos de 0, 1, 2, 3 ou 4. Então, esse critério é importante para anotar, porque isso vai definir e ajudar a gente a definir aonde está o nível daquela criança ou daquele cliente dentro da avaliação. E na última coluna, para vários marcos, pode ser que tenhamos referências no apêndices, que podem fornecer informações complementares sobre cada marco. Então, nas apêndices tem muitos registros de dados ou ideias de como revisar e avaliar os marcos de comportamento para cada cliente. Então, dentro do protocolo tem várias páginas no fim, e você pode marcar os comportamentos lá.
E isso ajuda a guiar também a pontuação. Então, pode ser que tenha, às vezes não tem também, como você está vendo aqui nesse exemplo dos marcos diferentes. Então, vamos voltar ao nosso gráfico que a gente viu no início. Agora que vocês têm um conhecimento da pontuação, essa pontuação são usadas para preencher diretamente o gráfico aqui. E esse gráfico direciona o tratamento e indica os níveis do aprendizado em uma forma visual. E tem 3 páginas de gráficos, e nessas páginas a gente pode ver todos os comportamentos e o nível de aprendizagem do seu aprendizado. Cada cor nesse gráfico representa uma observação diferente. Então, amarelo pode ser que foi nossa primeira observação, que você vê que está preenchido com muito amarelo. E lembre-se que nessa observação vamos usar estratégias principalmente diretas de observação do comportamento. Então, quando a gente fez a primeira observação, vamos dizer que foi em janeiro de 2022, usamos amarelo. Depois, 4 ou 6 meses depois, voltamos com a cor vermelha e observamos o comportamento novamente, ou usamos outros métodos como entrevista, ou usamos nossos dados de tratamento, de intervenção, para realizar esses gráficos e esse update, né? E nós marcamos isso com vermelho. Então, vocês verem que tem várias áreas em que estava em branco antes, e a gente completou nossa intervenção, e o comportamento foi atualizado, melhorou. A gente viu que tinha uns marcos maiores com a cor vermelha. Então, esse gráfico demonstra os níveis e as habilidades do aprendizado a um prazo de um certo tempo. Então, entre 6 meses, a gente vê que para esse cliente melhorou várias habilidades. Aí depois fizemos outra observação. Então, vamos dizer que o vermelho foi em junho de 2022, que o amarelo foi em janeiro de 2022. Agora vamos entrar em dezembro de 2022 ou janeiro de 2023 com azul. Então, agora a gente entra com azul, fazemos a mesma coisa, vamos observar o comportamento, vamos coletar dados, vamos basear os dados nos nossos dados de intervenção e vamos atualizar esse gráfico para continuar a ver o crescimento, o desenvolvimento de cada cliente. Então, esse gráfico é maravilhoso porque ele demonstra para todo mundo, para nós como os supervisores, para os cuidadores, para os planos de saúde, o nível de desenvolvimento. E a gente vê que para esse cliente está tendo muito desenvolvimento durante o tempo de intervenção de aba, né? Então é importante a gente sempre manter dados, sempre fazer coleta, sempre manter atualizando os gráficos e as avaliações, para que a gente possa demonstrar que o tratamento está sendo eficaz. E a gente pode mostrar isso com outros dados e outros gráficos também, mas planos de saúde muitas vezes vão exigir essas avaliações específicas. Então, é importante o supervisor de aba ser confortável com várias avaliações, baseado nas exigências do plano, nas habilidades da criança, no ambiente da criança, né? São todas coisas que a gente precisa realizar. Então, quais são os benefícios do ABLES? A ABLES abrange uma ampla gama de habilidades adaptivas e linguísticas e permite que o supervisor possa fazer uma avaliação completa do desenvolvimento da criança em várias áreas, né? Tinha 25 marcos. Imagina quantas coisas que a gente pode melhorar e fazer, ajudar as famílias com tantos dados, né? Então, o ABLES tem esse benefício, que tem muitos marcos, é bem compreensivo, e podemos ver o progresso e o desenvolvimento da criança há muito tempo. Ele também ajuda a identificar áreas de intervenção, né? Então, a gente, nesse dado, lembre que quando a gente olhou no gráfico, a gente viu que tinha áreas em amarelo e áreas em vermelho. Se a gente vê que tem muitas áreas em branco e está muito atrasado o desenvolvimento, isso indica onde a gente precisa intervenir com aquele cliente. E todo tratamento tem que ser
individualizado, vamos conversar um pouco sobre isso ainda. Mas a avaliação, especificamente uma tão compreensiva como o ABLS, identifica muitas áreas de intervenção. Então, baseado nos objetivos da família, nos objetivos do cliente, baseado no ambiente, se você estiver numa escola ou numa clínica, vai ser diferente os objetivos de aprendizagem, mas vai sempre ser baseado em avaliação e deve ser sempre baseado em avaliação. E o ABLS tem muitas áreas, de A a Z, lembre, são 25 áreas que podemos indicar para a gente como começar, aonde vamos começar, quais são os objetivos principais, e como é que podemos criar intervenções baseado nisso. Com base nos resultados, quando a gente determinar esses resultados e quando a gente vê, são essas áreas que a gente precisa trabalhar com esse cliente, isso faz que a gente pode desenvolver um plano de intervenção, um PEI, né, individualizado, personalizado. E isso é adaptado às necessidades específicas de cada criança. Então, criança A e B, vamos dizer que é Henrique e Nathalie, vão ser diferentes, né? E pode ser que a gente vê que tem déficits parecidos, mas sem avaliar, não sabemos aonde é que precisamos intervenir. Então, mesmo se eles parecem ser iguais ou parecem ser semelhantes, ou eles têm dificuldades semelhantes, não significa que deveremos usar o mesmo tratamento. Então, precisamos sempre individualizar e as avaliações ajudam muito a gente a entender isso e como individualizar o tratamento para aquela criança. O ABLS também pode ser usada para monitorar o progresso ao longo do tempo, né? A gente estava meio que falando sobre isso já. Mas isso ajuda a gente a ver como é que está o progresso daquela criança, como é que está o desenvolvimento. Se eu fiz de novo em 6 meses e eu vi que não tem os resultados que eu esperava, isso vai me ajudar para mudar alguma coisa do meu tratamento. Pode ser que esse ambiente não seja o ideal para essa criança. Pode ser que eu tenha que explorar outras habilidades minhas como profissional, tenho que buscar mais supervisão. Porque eu estou vendo que não tá, o monitoramento não está tendo o progresso que eu esperava. Né? Então, esse programa, esse protocolo ajuda muito com a questão de como é que podemos monitorar o progresso da criança, porque ele dá um guia, ele é um guia para nós, para poder seguir. E por último, o que eu acho mais interessante e mais especial ou único do ABLS é que ele fornece uma compreensão profunda de habilidades funcionais. Então, não são só habilidades de linguagem, né? São muitas habilidades do dia a dia, de atividades diárias, de vida diária, de habilidades sociais. Então, esses marcos guiam a gente a olhar não só a criança com linguagem, por exemplo, mas holística, de uma forma inteira. Então, a gente pode ver a criança dentro de casa, na escola, dentro da comunidade, né? E podemos individualizar nossa intervenção baseado nesses marcos. Agora vamos falar um pouco sobre o AFLS. O AFLS é uma avaliação que é do mesmo autor, do Sundberg, ou do Partington, e ele também tem marcos de desenvolvimento parecidos com o da ABLS. Só que a AFLS é um pouco mais direcionado a habilidades de vida diária. Então, o AFLS é chamado Assessment of Functional Living Skills, então a sigla AFLS, que traduzido é avaliação das habilidades funcionais de vida. Então, com essa avaliação, tem, na verdade, muito mais marcos em outras áreas, fora de só marcos de desenvolvimento típicos. Então, o AFLS é diferente que o ABLS, tem 7 livros associados com essa avaliação. Ele estende a avaliação do ABLS para diferentes áreas diferentes, então tem muito mais variedade de áreas da vida, e eu acho ela uma ferramenta muito valiosa que pode ser implementada com muito variado de alunos de aprendizagens, inclusive com adultos e adolescentes com atrasos de desenvolvimento,
dependendo do contexto, né. Então, tem os 7 livros aqui. O livro grande que você está vendo aqui em azul é como guia. Então, o AFOS no todo, o guia, ele indica como fazer os marcos, como marcar os marcos, como fazer os gráficos. Do jeito que a gente avaliou com o ABLES, tem o guia para o AFOS. Tem só um guia para todos os livros da AFOS. E esse guia indica como avaliar os marcos dentro de cada protocolo. São 6 protocolos da AFOS, e esses 6 protocolos são bem variados. Existe o protocolo que é o cinza, de habilidades de vida básicas, que esse é um dos mais populares, que é o mais parecido com a ABLES, que são coisas do dia a dia. Ele é muito mais curto, não é tão longo quanto o Abels, tem menos marcos dentro de cada um. E como você vai ver com todos esses protocolos, todos têm menos marcos da Abels, porque a Abels é feito para ser uma avaliação compreensiva do indivíduo todo. O AFOS é um pouco mais individualizado, é um pouco mais específico para habilidades ou áreas ou temas específicas do indivíduo. Então, quando a gente está falando sobre habilidades de vidas básicas, esse é o mais parecido com o ABLES, porque o ABLES também inclui habilidades de vida básica. Em segundo, tem esse rosa, que são habilidades de vida doméstica. Então, isso é habilidades, coisas como limpar, etc. Em terceiro, tem esse verde, que é participação comunitária. Então, isso é a participação na comunidade, como é que aquele aprendizado engaja ou interage dentro da comunidade. O amarelo são habilidades escolares ou habilidades acadêmicas. Então, são habilidades que são necessárias para o sucesso dentro da escola, dentro de uma sala de ensino. O roxo, a quinta, é habilidades vocacionais. Então, habilidades vocacionais são habilidades de trabalhar. Então, se vamos entrar no trabalho, se vamos trabalhar em restaurante ou áreas diferentes, quais são as habilidades necessárias para atingir aqueles critérios? E, por último, são habilidades de vida independente. Então, isso são habilidades para viver independente, independente de cuidadores, independente de outras pessoas ajudando. Pode ser que ainda tenha ajuda, não significa que a pessoa não precisa de ajuda, mas essa avaliação vai perguntar isso, se essa pessoa precisa de ajuda ou quanta ajuda ela precisa na sua vida independente. Então, vamos começar com a avaliação de habilidades de vidas básicas do AFOS. São 8 marcos dentro dessa avaliação. A primeira é autogestão. Então, isso é monitorando si mesmo. Comunicação básicas. Então, fazer pedidos, nomear coisas dentro do ambiente, coisas simples. Vestuário. Vestuário é se vestir, né? Então, se eu posso vestir minha roupa independente, sem ajuda, sem outra pessoa, ou se eu preciso de ajuda, qual é o nível de ajuda que eu preciso? Toalete. Eu consigo ir para o banheiro só? Eu preciso de ajuda? Eu preciso usar o quê? O que é que eu preciso para usar o banheiro e treino de toalete? Higienização, tomar banho, escovar os dentes, lavar a mão, tudo isso. Eu faço isso na hora certas? Eu escovo meus dentes 2 vezes no dia? Eu lavo minhas mãos depois de usar o banheiro? São as perguntas que tem nesse marco da AFOS. Banho, tomar banho, se eu lavo meu cabelo, se eu uso sabonete na esponja, se eu uso shampoo, eu lavo meu rosto, todas essas questões. Saúde, seguranças e primeiros socorros. Se eu cair e me machucar, eu sei para ligar para alguém. Eu ligo para quem? Eu ligo para minha família, para um amigo. O que é que eu faço nesse momento? Ou se um estrangeiro chegar para mim e começar a conversar comigo, qual é a minha resposta? Eu começo a interagir com ele, eu entro no carro de um estrangeiro, como é que eu faço tudo isso? E por último, rotinas noturnas. Então, rotinas de noite. Antes de dormir, eu vesto meu pijama, eu escovo meus dentes, eu desligo meu celular, né? Quais são as minhas rotinas noturnas antes de dormir? Então, isso é a habilidade de vida básicas. Aqui é o gráfico.
do mesmo jeito que a gente viu para o Wables, né? Esse não está preenchido, esse está em branco. Mas você vai ver embaixo, tem todos os marcos, né? Tem cada marco. Então, primeiro tinha autogestão e segundo tinha comunicação básica, né? Então, cada coluna representa um marco. Dentro de cada marco tem a numeração, né? Então, tem habilidades específicas dentro de cada marco. Esse é o gráfico para habilidades de vida básica. Em segundo, temos habilidades de vida doméstica. Então, agora estamos mais interessados no dia a dia e habilidade de viver dentro de uma casa. Então, como é que começamos? Como é que eu faço minhas refeições? Eu como na mesa ou eu uso garfo e faca, né? Eu uso colher, depende da cultura, mas quais são as coisas que eu preciso para ter refeições em casa? Eu consigo fazer um lanche, eu consigo fazer um almoço, uma janta. Qual é o nível de funcionamento dentro de refeições em casa? Louça, depois que eu comer. Eu limpo a louça, eu lavo a louça, eu sei lavar a louça direito. Eu sei depois aonde botar a louça, guardar depois que eu finalizar e eu terminar. Roupas e lavandaria. Eu sei como lavar minhas roupas, ou pedir para lavar minhas roupas, ou aonde é que eu levo para lavar minhas roupas. Limpezas e tarefas, limpar o chão, limpar o seu quarto, limpar a cozinha, né? Várias habilidades que tem aí, passar pano, tudo isso. Funcionamento do lar e lazer são parecidos, né? São habilidades de fazer coisas que não são tarefas. Eu consigo brincar ou ligar para alguém para brincar, assistir ligar a televisão para assistir, ou entrar na internet de uma forma segura para buscar atividades para fazer. Cozinha e culinária, então, parecido com refeições em casa, cozinha e culinária também são mais específicos a questões de o meu nível de cozinhar. Dentro da cozinha eu consigo ligar o fogo sem perigo. Na culinária eu consigo cortar vegetais pequenos com uma faca grande, né, com uma peixeira. Então, são essas perguntas que habilidades de vida doméstica, essa avaliação pergunta. De novo, temos nosso gráfico e temos os mesmos marcos embaixo, que eu acabei de revisar com vocês no último slide. Próximo, participação comunitária. Participação comunitária, perguntamos de mobilidade básica, se eu consigo me mover dentro do ambiente sem dificuldades. Se tiver um fio no chão, eu piso em cima do fio ou eu caio quando eu vejo, eu fico atropelada. Conhecimento comunitário. Eu consigo andar para a esquina, para o mercado. É, eu conheço os meus vizinhos, né? Tudo isso. Quando eu chegar no mercado, eu consigo fazer compras, eu sei como comprar, eu consigo fazer uma lista do que eu preciso comprar. Se eu preciso ir para o mercado, como é que eu faço uma lista para tudo que eu preciso comprar? Comer em público. Eu sei esperar para minha comida. Se eu pedir um lanche, eu sento na mesa e espero até eles me chamarem. E eu jogo minha comida dentro do lixo, ou se os meus pratos depois, ou se tem um atendimento completo, eu espero para a pessoa limpar a minha mesa e trazer o cheque no final dos valores da comida, né? Tudo isso, comer em público. Eu uso o guardanapo, eu uso garfo e faca também. Para fazer compras, para comer, eu preciso de dinheiro. Então, perguntamos aqui se eu consigo ter um manejo do meu dinheiro eficaz. Então, eu consigo ter cartão de crédito ou dinheiro. E como é que eu uso esses dinheiros? Eu boto dentro de uma mochila. Como é que eu guardo meu dinheiro? Como é que eu uso meu dinheiro? Eu sei a diferença entre R$ 10 e R$ 5. Uma moeda e o dinheiro em papel. Telefone, eu consigo ligar, fazer chamadas para outras pessoas. Como usar meu telefone, como buscar os números das pessoas dentro do meu telefone, como discar o número e pressionar ligue, né? São todas habilidades de telefone. Tempo, eu consigo olhar para um relógio ou ver o horário e dizer, eu tenho um apontamento de 3, eu tenho que sair de 2h30 da minha casa, né? Então, tem
habilidade não só de determinar o tempo, mas a ideia de o que é tempo. Quanto tempo é 30 minutos? Se eu preciso esperar 15 minutos, eu sei quanto tempo passa 15 minutos, mais ou menos. E por último, e consciência social e boas maneiras. Eu peço desculpas ou peço ajuda com linguagem adequada. Por favor, eu uso palavras gentis, né? Por favor, tudo isso. Então, isso tem muito a ver com a participação comunitária. Aqui está o gráfico da participação comunitária. Igual aos outros, temos todos os marcos e todas as habilidades dentro dos marcos. Agora, passando para habilidades escolares, ou pode ser habilidades acadêmicas, bem diferente agora, né, do que a gente falou. Você vai vendo que as avaliações do EIFELS são bem mais específicas, habilidades específicas, né? Então, pode ser que você trabalhe com a criança que apenas na escola tem dificuldades, mas o resto do tempo não tem tantas dificuldades. Então, queremos avaliar as habilidades escolares. Tem a mecânica de sala de aula, parecido com quando a gente falou sobre movimento no ambiente, né? Como é que eu manejo dentro da sala de aula? Eu sento na minha mesinha. O que é que eu faço, né? A alimentação na escola, como a gente falou de alimentação na comunidade, em casa. Rotinas e expectativas. Eu chego na sala, e eu estou pronto para aprender. Habilidades sociais, comunicar com os amiguinhos, com as outras pessoas. Tecnologia, se eu preciso usar um computador, ligar a luz, tudo isso, né? São coisas que a gente bota dentro da área de tecnologia. Conhecimento comum, núcleo acadêmico e aplicações acadêmicas, tudo tem a ver com habilidades dentro da academia, então, dentro da escola. Então, matemática, teoria, coisas simples. Se eu sei que ler, né, alfabetização é importante, escrever, tudo isso vai ser nessas áreas aqui. E habilidades escolares, essa avaliação vai ajudar a indicar quais são as áreas que a gente precisa trabalhar um pouco mais, desenvolver as habilidades da criança. E esse gráfico é igual aos outros, mas é interessante que a gente falou sobre as últimas 3 colunas aqui, né? As últimas 3 habilidades, que são as habilidades de aprendizado dentro da sala de aula, né? As atividades diárias de acadêmico. Então, a gente vê que esses marcos têm muita mais habilidades dentro dele, porque são marcos bem maiores, se a criança consegue ler, se ele consegue escrever, tudo isso. Então, tem muitas etapas dessas habilidades dentro desses marcos. Falta mais 2. Agora, quando a gente olha esses últimos, vai ter uma parte 1 e parte 2. Então, essas últimas 2 avaliações do EIFELS são um pouco mais compreensivas, porque elas têm habilidades específicas dentro dela. Então, vamos primeiro começar com habilidades vocacionais, parte 1. Parte 1, se a gente queira avaliar habilidades vocacionais do aprendizado, sempre vamos avaliar essas primeiras áreas aqui, até chegar em número 6. Então, 1 a 6, sempre estamos interessados nisso, com todo o aprendizado, e o resto é específico, baseado no trabalho que aquela pessoa está buscando. Então, primeiro, procura por emprego. Como é que eu busco um emprego? Eu posso olhar online ou eu conheço pessoas que eu posso perguntar. E quando eu buscar, como é que eu faço a entrevista? Como é que eu respondo às perguntas? Como é que eu me visto para a entrevista? Habilidades básicas, né? Se eu consigo chegar na hora certa, quando eu chegar, o que é que eu faço? Eu boto minhas coisas num espaço, no local específico, né? Coisas básicas, coisas que nós todos precisamos ter dentro dos nossos trabalhos. Relação com os colegas do trabalho, então habilidades sociais dentro do trabalho, né? São diferentes, o relacionamento que a gente tem entre nossos colegas de trabalho é diferente das habilidades que a gente usa dentro do dia a dia social. Segurança no trabalho, eu consigo seguir as instruções para que eu não me machuco, né? Dependendo do trabalho também. Se a gente trabalha na cozinha, tem faca. Se a gente trabalha em construção, tem martelo, né? Muitas coisas que são perigosas. E separar e contar dinheiro, né? A maioria dos trabalhos tem algum elemento de dinheiro que a gente precisa determinar.
Pode ser que esse marco não seja necessário para todos os aprendizados, mas continua sendo uma habilidade, importante para avaliar também. Então, o resto agora você vai ver que nessa avaliação específica de habilidades vocacionais, são específicos a trabalhos específicos. Então, primeiro tem cuidado e limpeza, lavanderia, varejo. E esse é o primeiro gráfico para todos esses marcos que eu revisei agora, esses 9 marcos. E na segunda parte, continuam as habilidades específicas. Então, se você trabalha numa equipe de apoio, habilidades de escritório, computação, restaurante, e restaurante é dividido por trabalhar no restaurante ou dentro da cozinha. Depósitos, ferramentas, serviços e construção e paisagismo. Então, claro que não são todos os trabalhos que existem no mundo, mas é legal porque tem especificado baseado no trabalho. Então, se você trabalha com alguém, um adulto, um adolescente que queira trabalhar dentro do restaurante, tem essa avaliação para você identificar onde é que tem os atrasos e aonde é que precisamos trabalhar um pouco em habilidades para que ele consegue trabalhar e fazer aquele trabalho com sucesso. Aqui tem o gráfico de novo, e eu acho essa avaliação incrível, habilidades vocacionais. Eu acho que é algo que a gente pode usar muito mais dentro da área de aba. E é uma forma da gente ajudar as crianças depois que eles não são mais crianças, né? E por último, temos habilidades de vida independente. E com habilidades de vida independente, estamos interessados naquela pessoa funcionar na sua vida, no seu dia a dia, com o mínimo ajuda possível, né? Então, isso é morar num apartamento só, ou morar num apartamento com outras pessoas, mas sem aquelas pessoas que está cuidando de você. Então, esse também tem duas partes, é bem compreensivo essa avaliação. Começando com habilidades de organização, cuidados pessoais, manutenção e limpeza, mecânicos e reparos, coisas pequenas, né? Se quebrar a pia, eu consigo ajeitar fácil, ou eu sei aonde ligar. Ir na comunidade, fazer coisas, atividades de lazer, transporte. Se eu não dirijo, como é que eu entro no ônibus e uso o ônibus? Ferramentas de cozinha e eletrodomésticos, comida e planejamento de refeições. Então, mesmo gráfico aqui, mas o que a gente vê que é diferente dessa avaliação de outras, é que agora estamos olhando essas habilidades, como cozinhar, por exemplo, de uma forma mais completa, né? Não é só a habilidade de cozinhar, mas é a habilidade de cozinhar e planejamento das suas comidas. Na segunda parte, tem gerenciamento de dinheiro, que lembre que a gente falou um pouco sobre manejo de dinheiro na comunidade, mas agora a gente está falando sobre vida de independente. Então, além de poder usar meu dinheiro dentro da comunidade, eu tenho que também manter meu banco, saber meu salário, tudo isso, né? Então, é importante viver independente, as habilidades são um pouco mais avançadas, né? Compras independentes, gerenciamento pessoal, segurança, resolvendo problemas. Se alguém me confrontar na rua, ou se alguém que eu moro me confrontar, como é que eu lidou com isso? Interações sociais a gente sabe que são mais complexos ao longo da vida, né? Vivendo com outras pessoas e relações interpessoais. Se eu quero namorar com alguém, como é que eu faço isso, né? Então, esse protocolo aqui é bem compreensivo para a vida independente. E também, como as habilidades vocacionais, eu acho que é algo muito interessante que a nossa área pode explorar mais para ajudar clientes dentro do ambiente natural. Então, quais são os benefícios da AFOS? A AFOS, como a ABLES, foca em comunicação e tem vários momentos em que ele busca entender comunicação, mas eu acho que é uma comunicação um pouco mais funcional, né? É sociocomunicação, um pouco mais olhando, tendo um olhar para a comunidade e a vida independente. Como o ABLES também, ele ajuda a identificar habilidades chaves. Mas agora, de novo, estamos olhando um pouco mais, tendo um olhar mais para a comunidade, um ambiente específico, dentro do trabalho, dentro de uma sala de aula.
e é um pouco mais compreensivo nessa forma. A AFOS, como o ABLES, é adaptável para diferentes níveis de desenvolvimento e diferente do ABLES, ele pode ser usado com adolescentes e adultos. Então, é interessante porque tem marcos baseados nas habilidades e não só nas idades. E como o ABLES, sempre precisamos ter uma intervenção específica, individualizada. Então, é muito compreensivo o AFOS. Imagina a quantidade de coisas que você pode ajudar com seus clientes se você usar todos os protocolos da AFOS, né? São muitas informações, muitas habilidades que podemos desenvolver muito depois da infância e depois da idade escolar. E por último, eu acho que o AFOS é escrito e feito de uma forma muito clara e prática. Isso facilita o profissional poder ajudar com várias áreas, porque em áreas pode ser que a gente não saiba muito sobre habilidades vocacionais dentro de um restaurante, né? Mas com essa avaliação, ele indica marcos e ajuda a gente a guiar nossos clientes um pouco melhor. Então, concluindo, a função das avaliações comportamentais é fornecer uma compreensão detalhada e objetiva do comportamento de um indivíduo em variedade de contextos. Eles são absolutamente necessários para criar programas individualizados e baseados em dados objetivos. Hoje revisamos o ABLES, e o ABLES proporciona uma avaliação abrangente e detalhada, as habilidades adaptivas, linguísticas, e fornece insights valiosos para o desenvolvimento de pessoas com atrasos de desenvolvimento, personalizadas, e tem um acompanhamento também do progresso para essas pessoas. E por último, a EFOS oferece uma análise detalhada de habilidades de linguagem e sociocomunicação e várias habilidades. Isso permite que nós podemos identificar necessidades específicas para intervenções personalizadas, não são só para crianças, mas para adultos e adolescentes também. Muito obrigada. Se você quer aprender mais sobre essas avaliações e outras, temos cursos sobre AFOS e ABLES, também o VibMap e criação de objetivos. Além disso, temos outros cursos para apoiar sua carreira como supervisor de aba, com vários outros assuntos de aprendizagem. A gente se vê por lá.